Senhor presidente, nós estamos na quinta-feira, depois da quarta-feira de cinza, o carnaval acabou e o Brasil começa a trabalhar. A notícia que está estampada nos jornais de ontem para hoje é aparentemente alvissareira. Ela dá conta, tendo como fonte o Ministério do Trabalho e do Emprego, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, dá conta da criação de 118,8 mil empregos no mês de janeiro. Senador Romero Jucá, aparentemente é uma bela notícia, 118 mil empregos. Só que Vossa Excelência, que é político como eu, sabe que essa história de tendência e curva é fundamental. Para nós que somos candidatos, que vemos as pesquisas de opinião pública, sabemos perfeitamente que mais importante do que tudo é curva de tendência. E aí é onde mora o perigo. E a minha preocupação e a razão da minha fala nesta quinta-feira após o Carnaval, com uma manifestação de preocupação e de alerta. Alerta com muitas coisas, entre as quais muita irresponsabilidade, muita demagogia e muito marketing político prejudicial ao país. E eu me explico. Em janeiro do ano passado, ao invés da notícia ser da criação de 118 mil empregos, a notícia era de terem sido criados 152 mil empregos. De janeiro de 2012 para janeiro de 2011, houve uma queda na curva de 22%. Isso é preocupante, é claro que é preocupante, não pelo número só, mas pelas circunstâncias que justificam essa diminuição no nível ou na curva que era ascendente da geração de emprego, que traduz o crescimento do país. De que adianta o Brasil ter a sua economia acrescida se junto com isso não vierem empregos novos e renda elevada? Nada. Crescimento de PIB interessa quando o crescimento do PIB vem acompanhado com o crescimento de emprego e com o crescimento na renda dos empregados. Aí sim, o país usufrui. O país é a sua essência, é o seu povo, não é o seu governo. Então, essa queda de janeiro de 2012 para janeiro de 2011 é profundamente preocupante. Preocupante, e ela tem razões. O que é que está acontecendo? O Brasil está ficando menos competitivo? Claro que está. Como está? Basta ver a recente revisão no acordo Brasil-México. O Brasil fez um acordo de exportação e importação de veículos com o México. Já tem alguns anos. No começo, era altamente superavitário para o Brasil, porque a indústria brasileira conseguia exportar um mundo de automóveis para o México e importava uma quantidade menor de automóveis do México para cá. O México foi mais competitivo e, ao longo dos anos, inverteu completamente esta tendência, levando o governo brasileiro a buscar, meio de joelhos, uma revisão do acordo bilateral para importação e exportação de veículos, evitando a importação do carro mexicano competitivo, porque o carro brasileiro ficou incompetitivo para exportação. Produto de quê? De muitas coisas, dentre as quais impostos, custo de mão de obra, enfim, o custo Brasil. O custo Brasil, que é sim responsabilidade de governo. O governo brasileiro, para manter, olha, presidente Moca, para manter este nível de emprego, o governo foi obrigado a fazer, por exemplo, a sobretaxa do IPI para veículos importados, para evitar a importação de veículos que prejudica, claro, a indústria brasileira entre aspas, porque, na verdade, são montadoras de capital multinacional, que são bem-vindas, é claro, que geram empregos aqui e que tiveram uma proteção especial pela concessão de um IPI a mais para o veículo importado. Bom espasmodicamente e muito ruim do ponto de vista do médio prazo, porque no curto prazo consegue manter o emprego na Volkswagen, na Fiat, etc, etc, etc. Mas no médio prazo, a falta da competição com o veículo importado, que traz tecnologia e traz competição, forçando a baixa do preço onde é beneficiado o contribuinte, é muito ruim. E o governo, para manter o emprego, foi obrigado a lançar mão de uma coisa que, na minha opinião, é muito ruim.
que é o protecionismo, num regime de economia global, ou você deixa que os agentes econômicos ajam de forma global e tenha emprego quem for competitivo, ou você dá crescimentos espasmódicos, eventuais, que não se sustentam. E o governo, para manter estes 118 mil empregos, foi obrigado a fazer este instrumento de proteção aos empregados de São Bernardo do Campo e do Brasil inteiro com os automóveis. Criando, sim, a manutenção de empregos no momento, mas criando no médio prazo um problema sério de manutenção de emprego, porque a não importação de veículos com alta tecnologia e com preço baixo impede que o brasileiro, para ser competitivo, agregue tecnologia no veículo e baixe preço por competição. E perca a condição de vender barato para o mundo, obrigando o brasileiro a comprar caro e demodé. Equipamento, veículo caro e fora de moda, demodé. Muito bem. O acordo com o México está revisto e é a manifestação clara da incompetitividade do Brasil, que responde por parte da perda da geração de emprego. Repito, em janeiro de 2011, 152 mil empregos novos, janeiro de 2012, 118 mil empregos novos. É verdade que está se criando, mas muito menos do que se estava criando, e a curva está declinando. E cabe aí uma reflexão e uma avaliação do porquê. Onde é que estes 118 mil empregos aconteceram? Em primeiro lugar, no setor de mineração. Enquanto a China estiver crescendo, enquanto o mundo que está crescendo importar minério do Brasil, nós teremos a geração de emprego crescente no setor de mineração. E se isso diminuir, diminui o nível de emprego. Nós somos vulneráveis ao crescimento do mundo, no maior empregador neste momento, que é o setor de mineração. O segundo setor é o setor de serviços, prestação de serviços, que no Brasil hoje é caríssimo. Mesmo assim, está se gerando emprego. O terceiro é o da construção civil. E aí eu quero fazer uma observação, fazendo uma manifestação clara de preocupação com a gestão do governo, que está levando as pessoas a falsas ilusões. Eu quero me referir a uma grande obra que diz respeito à minha região, que é a transposição de São Francisco. Eu não sei, presidente Moca, se Vossa Excelência tem conhecimento de como essa... deve ter. Vossa Excelência é um brasileiro bem informado, é um sul-mato-grossense de muita qualificação, e sabe que o presidente Lula, até num gesto corajoso, enfrentando divergências na própria região, há 5 anos atrás lançou a transposição do São Francisco. Lançou de forma intempestiva, descuidada e, portanto, com riscos claros que começam a acontecer de prejuízo ao interesse público. Como prejuízo ao interesse público? Presidente Moca, quando a obra começou, os 700 e tantos quilômetros de canais, existiam 9 mil empregados. Hoje, existem 3.900 empregados. A presidente Dilma foi a alguns canteiros de obra, num gesto de marketing para dizer que a obra não estava parada, e está parada sim, e vou dizer por quê. E aí entra a minha preocupação com o desemprego da construção civil através de obras públicas grandes como essa. E a minha preocupação potencializa na hora em que eu vejo o anúncio do trem-bala, anunciado como uma obra que o Brasil possa fazer neste momento, que não pode, não tem dinheiro para investir naquilo que está anunciado, no prazo que está anunciado. Não tem, é mais uma peça de marketing, como foi a Transnordestina e como foi a transposição do São Francisco. Você sabe por que a transposição foi um vexame, está sendo um vexame para o próprio governo, que anunciou há 5 anos atrás e que disse que inauguraria este ano, e se tudo retomar um bom ritmo, inaugura-se em 2015 já com o sucessor da presidente Dilma, por falta de projeto, por falta de planificação,
A obra que começou com o valor já cresceu em mais de 30% do valor, porque quando a obra foi licitada não existiam projetos, a obra foi feita para ganhar eleição, para potencializar votos na região Nordeste. Eu sou favorável à transposição do São Francisco porque ela beneficia o meu Rio Grande do Norte, mas o que eu quero é que ela seja feita, e feita com dinheiro público bem gasto. Não com uma obra começada por um valor e já está hoje multiplicada por 1,4. Por razão de quê? Falta de projeto. A obra foi irresponsavelmente licitada, sem projeto básico existente, com anteprojetos que, na verdade, não aconteceram, produzindo, inclusive, o que já ocorreu, o desabamento de um túnel com prejuízo de vidas que se perderam, em função de falta de projeto. Por que que as construtoras estão devagar e quase parando? Porque não tem projeto, porque faltam aditivos contratuais. Em função de quê? De uma concorrência ganha para uma coisa e para executar uma realidade que é outra. A razão pela qual a Dilma foi lá para constatar uma realidade que o governo dela é quem tem que consertar. Agora, conserta se tiver planejamento. Esta queda no nível de emprego de 152 para 118 mil, tendo como a terceira maior perda na construção civil, se deve a coisas como essa. Vexame maior foi na Transnordestina. Dos 1.700 quilômetros, há 5 anos que se arrasta essa obra, só 10% estão feitos. Os grandes projetos desse país, os metrôs, Transnordestina, transposição do São Francisco, basta examinar os números do PAC, estão realizados num percentual absolutamente ridículo, por falta de quê? De gestão. E aí é onde entra, o Brasil será competitivo se tiver infraestrutura compatível com o seu crescimento, do contrário, o Brasil estará proibido de crescer. Porque se crescer mais do que 3,5%, não tem porto, não tem aeroporto, não tem estrada para aguentar. Cresce e entope, como estão entupidas as cidades do Brasil, onde o brasileiro conseguiu conquistar uma posição para poder comprar um automóvel para pagar em 5 anos, compra o carro e não tem rua para andar, porque o governo, a quem compete a provisão da infraestrutura, falha. Essa preocupação que eu guardo e que trago nesta quinta-feira. O nível de emprego está crescendo, mas crescendo numa curva declinante. O Brasil está ficando claramente incompetitivo, haja vista a taxação do IPI para o automóvel importado para segurar artificialmente o emprego, a revisão do acordo Brasil-México e esses fatos lamentáveis, como os que eu estou acabando de citar, que são a visita recente da presidente Dilma para constatar um malogro do governo do PT. O malogro de uma peça de marketing. Esta obra foi anunciada, é uma obra importante, mas ela não é feita por atitudes irresponsáveis, pelo fato dela ter sido posta em concorrência com projetos básicos e não projetos de verdade. Levando a que as construtoras parem, esperando a revisão contratual que não acontece, com um monumental aumento no custo das obras e o estabelecimento de um clima de discórdia completa entre governo e construtoras. De modo que, com isso, senhor presidente, senhores senadores, eu queria trazer nesta quinta-feira esta minha preocupação com o estado de coisas do Brasil. Ou nós tomamos providências enquanto é tempo para fazer deste país um país competitivo, segurando o gasto público, diminuindo o tamanho da máquina do Estado, cuidando da carga tributária deste país, investindo o que deve ser investido em infraestrutura, mas também em educação e em saúde, ou este país não vai ser competitivo nunca. E esta é a minha palavra como presidente de um partido de oposição que não torce pelo quanto pior, melhor. Pelo contrário, este meu alerta é um alerta que aponta para a correção de rumos, porque eu quero, como Vossa Excelência quer, um Brasil melhor. Agradecendo